Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos fazer a análise do edital aí da Câmara de Guarulhos, que saiu aí para os cargos de analista e técnico legislativo. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Muito bem, análise do edital, Câmara de Guarulhos, né? Parte de informática aí para esses dois cargos. Sabendo que são vários cargos que nós temos aí nesse concurso, espalhados entre cargos de nível superior e nível médio, tá? Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Antes de mais nada, eu sempre deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga, tá aí, @FábioWalls. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, tá aí, né, ó, Fábio Augusto Informática. E também deixo o meu WhatsApp, se você tiver alguma sugestão de aula, dúvida ou elogio, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a análise então deste edital. Olha só. Então o edital está dividido em duas partes. Para o cargo de nível superior, no nosso caso aqui para o analista legislativo, né? Então vamos colocar aqui, ó, para o cargo de analista. São 10 questões de informática, né? Vamos destacar aqui o que interessa para a gente, distribuídos da seguinte maneira. Vamos ver? Olha lá. Então, em informática, nós vamos ter aqui o seguinte conteúdo programático que você está vendo. Então, nós temos lá, Sistema Operacional, Microsoft Windows, né? Onde será cobrado funções e características aí do sistema operacional Windows 10. Depois nós temos o pacote Office 2016, onde são cobrados aqui, ó, Word, Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint. O quê? Funções, características e aplicações. Então, bem básico mesmo o que vai ser cobrado aí na prova em relação ao pacote Office. Depois ele traz aí para a gente elementos relacionados aos componentes, né? Então você tem, ó, componentes básicos de hardware, né, dos computadores, periféricos, dispositivos de entrada, saída, armazenamento de dados. O quê? Funções e características. Então, funções de um periférico, o que é um dispositivo de entrada, o que é um dispositivo de saída, onde que nós podemos armazenar dados. São esses elementos aí que estarão em cobrança no item 3 aí do nosso edital. O item 4 traz para a gente ali, ó, conceitos de intranet e internet e correio eletrônico, também com funções e aplicações, né? Então, onde que nós temos ali a função da intranet, onde se aplica, qual a característica que a gente tem entre internet e intranet. Então, são esses os elementos que eles podem cobrar. Depois eles trazem aqui no item 5, conceitos básicos de segurança da informação. Aí, entre esses conceitos básicos, sistemas antivírus, sistemas de backup, criptografia, assinatura digital e autenticação, né? Então, esses conceitos básicos vocês precisam saber, né? Então, por exemplo, segurança da informação, você sabe que nós temos lá disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, né? Além do não repúdio, que são os elementos que estão relacionados aí à segurança da informação. A função do sistema antivírus, por que é importante fazer backup, quais são os elementos de criptografia que você tem hoje em dia, principalmente lá no Windows 10, né, onde a gente tem o BitLocker, né, que permite você proteger o seu disco e também os seus dispositivos móveis, como o pendrive, a assinatura digital e a autenticação, que está diretamente ligada à segurança da informação, tá? No item 6, ele traz para a gente ali, ó, conceitos básicos de rede, componentes, topologia, estação e servidor, LAN e WAN. Então você já sabe, topologia é a forma como as redes são, né, construídas, são ali no caso montadas, né? Os componentes da rede, saber o que é um switch, saber o que é um roteador, né? Então esses são os elementos básicos que a gente tem dentro de uma rede.
né? Saber a diferença entre uma estação e um servidor. A estação é aquela que vai ter acesso às informações do servidor. E o conceito de LAN, que é uma rede local cabeada, e o WAN, que é a nossa rede de grandes distâncias, também conhecida pelo nome de internet, tá? Depois, olha só, no item 7, nós temos lá o pacote do LibreOffice. LibreOffice. Então, eu tenho o pacote Office da Microsoft e tenho o pacote LibreOffice aí para a prova de analista. Então, ele fala lá, processador de texto do Writer, a planilha Calc, o editor de apresentações Impress, a aplicação de desenho e fluxogramas Draw, o banco de dados Base e o editor de equações Math. Então, ele traz todo o pacote do LibreOffice sendo explorado aí nessa prova de analista, certo? Então, esses são os elementos que a gente tem aí dentro do edital para analista, sabendo que são 10 questões, né? Então, são 10 questões que podem, ali no caso, explorar todos esses elementos aí, certo? Então, galerinha, na parte de analista, a gente viu esses elementos aí sendo cobrados. Será que na parte de técnico legislativo o edital se repete da mesma maneira? Vamos ver? Então acompanha comigo aí na tela. Olha lá. Bom, para o cargo de nível médio, que é para o nosso caso o técnico legislativo. Então vamos lá. Para informática são apenas 5 questões. Então a gente já viu uma diferença aí, ó, cai pela metade o número de questões de analista para técnico. Mas em relação ao conteúdo programático, vamos ver? Olha lá. Em informática ele está trazendo o quê? As mesmas características, tá vendo só? Windows 10, funções e características, pacote Microsoft Office 2016, sendo Word, Excel, Access e PowerPoint, né? Onde se quer funções e características e as aplicações. Ele traz também lá os componentes básicos de hardware, né? Então, periférico, dispositivo de entrada e saída, armazenamento de dados, né? Conceitos de intranet e internet, correio eletrônico, funções e aplicações, os conceitos básicos de segurança da informação, onde nós temos lá sistema antivírus, sistema backup, criptografia, assinatura digital e autenticação, conceitos básicos de rede, né, os componentes, topologia, estação e servidor, LAN e WAN, o pacote do LibreOffice, sendo Writer, Calc, Impress, Draw, Base e o Math para equações. Então, quer dizer, traz a mesma característica aí do que está sendo cobrado para analista e para técnico, sendo que para analista são 10 questões e para técnico 5 questões. Aqui nós temos 5 questões que irão abordar esses temas aí, certo? Professor, eu não manjo nada das informações que estão aí, né? E agora, como que eu faço para estudar essa parte de informática? Então, primeiro a gente precisa planejar os estudos. Nós precisamos ter uma base forte para você poder estudar esse conteúdo. Essa base ela tem que ser com teoria e questões, né? E na parte de informática, eu sempre reforço que nós precisamos colocar em prática todos os ensinamentos. Então, se eu vou estudar o LibreOffice, então eu tenho que baixar o LibreOffice no meu computador e conhecer o LibreOffice. Então, eu vou fazer uma leitura básica sobre o LibreOffice, mas eu vou colocar em prática as informações que estão ali sendo mencionadas. Então, através de leitura e marcações, e dessas marcações eu já posso colocar em prática as ações, né? Isso vai fazer com que eu tenha referência visual e aí eu consigo absorver mais o conteúdo, tá certo? Depois que você coloca em prática, você já é capaz de gerar resumos, você já é capaz de criar uma ficha, né, de estudos e mapas mentais, né?
sobre o conteúdo que você está estudando. A partir do momento que você já é capaz de fazer resumos, fichas e mapas, aí vem a parte da revisão. A revisão ela tem que ser baseada em questões. Sempre baseada em questões. Questões separadas por assuntos e temas. Exemplo, tema Word, né? Qual que é o assunto? O assunto do Word será formatação de texto. Então, eu vou pesquisar questões que sejam nesse tipo de assunto, né? E aí eu vou responder. Tive dúvida? Beleza. Então, eu volto para o nosso ciclo lá, dou uma olhada na minha base a respeito do conteúdo do Word, se eu coloquei em prática alguma das ações, se não coloquei, vou colocar, e assim sucessivamente. Então, é dessa maneira que a gente deve fazer o nosso planejamento de estudos. Mas como que eu faço para ter essa base forte? É aí que entra, né? Nós aqui do Vencendo Concursos. Então, nós do Vencendo Concursos estamos lançando aí o Gabaritando Técnico Legislativo e o Gabaritando Analista Legislativo. Para as duas situações, né, você vai ter ali o acesso é imediato, ele é ilimitado, você vai ter teoria e questões comentadas sobre os assuntos abordados ali no edital, você vai ter o material em PDF das nossas aulas, você vai poder acompanhar as aulas através do mesmo material que nós, professores, utilizamos para realizar as aulas, você vai acompanhar tudo ali através do PDF. Você pode fazer parte do grupo do WhatsApp e como bônus, olha só que bacana, você vai ter caderno de questões, redações corrigidas, 2 simulados e redação corrigida para os classificados dos simulados, tá? Então, dessa maneira, você pode, no caso, iniciar os seus estudos imediatamente. Professor, quanto que eu vou pagar por isso? Você vai pagar apenas de 597 por apenas 297. Olha só, e você ainda pode pagar em 12 vezes de 29,65. Tá vendo aí, galera? Então, olha só, o que você está esperando para começar os seus estudos agora mesmo? Aqui na descrição do nosso vídeo você tem o link tanto para técnico legislativo quanto para analista legislativo. Tem diferença os dois cursos? Tem, por causa dos cargos e por causa das matérias específicas, não é isso? Então, por isso que nós temos essa separação aí dos dois cursos. O preço é o mesmo para ambos, né? Ah, mentira! Olha só! Para analista que traz mais conteúdo, o preço é diferente. Ó, o pessoal aqui já me buzinou na orelha. Quase que eu vendo pelo mesmo preço, mas não é não, gente. Olha lá, volta aqui. Ó. Para o cargo de analista, que são mais matérias, olha só, de 697 por apenas 397, você pode pagar 12 de 39,65. A diferença de um para o outro é de R$100, justamente por englobar mais ali no caso a parte que é conteúdo específico, né? Então por isso que você tem mais matérias aí para o cargo de analista. Tá claro? Então, galerinha, não perca tempo. Clique no link aqui embaixo para você adquirir agora mesmo aí o seu curso e começar a estudar, saindo na frente das pessoas que ainda não se prepararam para esse concurso. O que você está esperando? Clique no link aqui e garanta já a sua vaga nesse concurso, com seu nominho publicado lá no edital e estando ali estabilizado para o resto da vida, sendo aí um servidor público. Fechou? Então, galerinha, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!